Alô Brasil que empreende cedo, empreende na marra, não espera a vida ficar perfeita para começar. Tá no ar mais um Gestão Sem Gravata, o talk show que mostra que atitude vale mais do que cenário ideal. Aqui a gestão não fala de história bonita para postar no Instagram, fala de história real, daquelas que começam cedo, com sacrifício, com vontade de construir algo assim bem maior. E hoje o papo tá diferente, porque tem gente que amadurece antes do tempo, não por escolha, mas por consciência. Eu sou Marcelo Mello e hoje você vai conhecer a história de um jovem que entendeu cedo que crescimento não tem idade, tem decisão. Roda a vinheta. Direto de Americana, cidade onde ele nasceu, cresceu, aprendeu cedo que a vida não entrega nada de graça. Um jovem que entendeu, ainda criança, que privilégio nem sempre combina com realidade. Mas que sacrifício, quando vira aprendizado, constrói uma visão. Hoje, com apenas 18 anos, ele já vive a rotina que muita gente adulta foge. Trabalho pesado, decisões difíceis e vontade absurda de crescer. Recebam sem rótulo, sem romantização, mas com muito respeito, Kelvin Soares. Seja muito bem-vindo, Kelvin. Obrigado, Marcelo. Nossa, é um prazer estar aqui, de verdade. Eu mesmo tô bobo aqui de estar aqui com a idade que eu tô, de verdade. É algo que eu não esperava, mas tamo aí. Legal. Gente, o papo hoje vai ser diferente. Por quê? Porque ele é o entrevistado mais jovem que está participando do Gestão Sem Gravata, tirando as crianças, né? Do especial do Dia das Crianças. Então, fique aí que você vai se amarrar nesse episódio. Ô Kelvin, tem uma pergunta aqui já para começar. Ó. Quando você fala que tem 18 anos para as pessoas, né? As pessoas começam a duvidar que você tem um negócio ou já vem aquela pergunta direto, né? Quem te ajudou? Ah, cara, olha, falar pra ti. Quando eu falo que tem 18 anos, a maioria pensa que nem é meu o negócio. Eu tô cuidando do negócio dos meus pais e tal. Se perguntar, mas o negócio é seu ou o negócio dos seus pais? Não, é meu mesmo e tal. Ah, mas você tem algum apoio financeiro ali? Cara, não. Ali foi realmente um sacrifício ali. Aquele famoso queimei o barco. Cara, eu postei ali e fui. E graças a Deus hoje tá dando certo e, cara, depois de uma conversa ali que a pessoa vai pegar uma confiança pelo jeito de falar e tudo mais, saber que eu entendo do assunto que eu tô tratando com ela. Aí ela coloca um pouco mais de confiança, mas demora um pouquinho, pra falar a verdade. E tem gente que acha assim que é sorte, mas isso teve mais a ver com a oportunidade que você teve ou foi a sua responsabilidade, assim, que já começou cedo? Você parou e pensou, eu quero ter meu negócio? Ou foi algo que caiu na sua mão, beijada, assim, tive uma oportunidade, como que foi isso? Cara, eu posso falar pra ti que, falar bem a verdade, foi uma combinação dos dois. Uhum. Não vou falar também que caiu de mão beijada ali, porque definitivamente não foi, mas, cara, o tempo foi passando, querendo ou não, foi amadurecendo um pouco mais cedo, assim, realmente, porque trabalhando desde cedo e tal. Você aprende a agarrar todo tipo de oportunidade que te aparece, cara. Você vê que a oportunidade que você perdeu ali atrás não vai voltar mais, então você tem que, às vezes, como eu costumo dizer assim, você tem que meter o louco e fazer acontecer. Então, desde pequeno, assim, sabendo aproveitar todas as oportunidades, assim que surgiu essa, agarrei ali. Então, voltando agora um pouco na história da sua vida, né? Se a gente pegar essa foto aqui que você mandou pra gente, essa época, eu quero saber quem era o Kelvin quando criança, como que era seu temperamento, seu jeito, conta um pouco pra gente. Cara, falar pra ti que desde pequeno eu sempre gostei muito de interagir com todo mundo. Basicamente, eu não vou falar que tipo assim, era aquele popularzinho da escola, mas era o que se encaixava em qualquer lugar. Eu jogava ali, conseguia interagir e tudo mais e tal. E, cara, nessa foto eu tinha, sei lá, acho que uns 10 anos, acho que por aí, alguma coisa assim. Menos.
Não, tinha menos. Uns 7, 8. E, cara, querendo ou não, também, além de sempre, né, interagir com muita gente, também eu sempre fui muito observador, sempre gostei de observar muito cada tipo de pessoa, como interagir com cada um. Por isso que eu acabava conseguindo interagir com todo mundo. Que é uma característica do empreendedor, né? Todo empreendedor, ou quase todo, é observador, né? Que a gente observa, vai aprendendo, né, algumas coisas. Sim. E é bem bacana. Em que momento você percebeu, né, que a sua realidade era diferente de alguns colegas? Ah, cara, nessa época eu comecei a perceber um pouquinho mais velho já, que, querendo ou não, nessa idade que eu mandei essa foto, eu ainda não tinha essa consciência. Mas como eu sempre estudei em escola particular, mas não tive sempre o mesmo nível de quem estudava, cara, ali, festa de aniversário, geralmente eu não ia, porque realmente não tinha, não vou mentir, não tinha dinheiro para comprar presente. não tem condição. Então ali eu fui percebendo ali e tal, eu falei, caramba, é complicado, mas a gente tá aí. E essa comparação deixava você meio desanimado às vezes? Cara, vou falar pra ti, assim, separando por tempos, eu posso dizer que no comecinho me afetava um pouquinho, né? Porque, querendo ou não, você quer ter o que seus amigos têm, né? Você quer viver aquilo, cara, mas você não consegue. E com o tempo, isso aí que foi se tornando motivo de ambição. Falar, cara, não, um dia eu vou chegar no ponto que eu vou fazer, não vou passar vontade. Aí você começa a querer ir mais, fazer mais, e quando você vê que tá dando resultado, cara, você só continua e cada vez mais você vê que tem mais resultados, cada vez menos você passa vontade e, cara, isso é maravilhoso, de verdade. E você tinha alguma inspiração lá no seu começo, alguém que empreendia ou algo que uma pessoa ou várias pessoas que você olhava e falava, puxa, que bacana, te inspirava de alguma forma? Eu vou falar pra ti que na minha família eu conheço pouco empreendedor, não tem muito. Então, não foi muito uma inspiração direta, foi mais a força de vontade mesmo. Por exemplo, desde pequeno, eu lembro que eu comecei, minha mãe fazia geladinho pra vender. Eu vendia na rua. Quantos anos você tinha? Cara, eu acho que tinha ali por volta de uns 13 anos. Aí você vendia na rua? Isso, na rua, pessoal e tal. Caixona de isopor? Cara, eu lembro que eu vendia bastante ali na Praia dos Namorados. Nossa, ali, vixe, vendia muito ali. Então, e eu comecei a perceber que realmente era esse meu mundo, cara, quando eu via a cor do dinheiro. Quando eu via ali que, cara, não, tem como fazer. Então, ali eu comecei a aprender realmente. Investindo um pouco de tempo e coragem, cara, dá pra ir longe. Entendi. Mas aí você dividia horário de escola com... Basicamente não tinha muito segredo, né? Estudava de manhã, então à tarde estava livre aí, tranquilo, dava pra... E com esse dinheiro que você arrecadava dos gelinhos, você separava para comprar mais, deixava um pouco para sua mãe, você tinha um salário? Como era minha mãe que fazia, ela basicamente me dava uma comissão. Uma comissão. Ah, entendi. Então, basicamente... Era dela o negócio, você era só era o vendedor dela. Exato. Só que eu sabia que quanto mais eu vendia, mais eu ganhava. Então... E você era mais do tipo que executava ou gostava de organizar? Você sempre teve o negócio de mais a mão na massa ou mais... Cara, falar administrar, organizar? Administração e organização não é comigo, isso aí a gente aprende no caminho. Começa primeiro, depois você vê como que você vai organizando. E quando você entendeu que não era só vontade, você tinha assim perfil para tocar algo seu, assim? Isso aí foi há não muito tempo atrás, quando eu já tinha parado de vender geladinho e tudo mais, eu comecei a vender bala de gelatina na rua, que eu mesmo fazia. Bala de? Bala de gelatina. Cara, sempre que eu falo isso, ninguém entende, que eu acho que nunca comi, é como se fosse fine. É como se fosse fine, mas eu mesmo fazia em casa. Não tinha, obviamente, não tinha o mesmo gosto, mas era muito bom. Era um negocinho, tipo assim... Fine, toma cuidado, hein? Verdade. Se eu voltar a fazer, Então, cara, como eu comecei a vender essas balinhas de gelatina, eu realmente comecei a investir tanto na maneira de falar, como vender e tudo mais ali. Aquilo ali foi, pode dizer, que o primeiro pequeno negócio meu mesmo, que partiu de mim para iniciar. Falei, cara, vou tentar ali. E deu certo, e ali eu fui aprendendo realmente a falar a lidar com o pessoal, aprender a vender, aprender tudo mais. E ali eu vi que realmente, cara, se eu investisse tempo, perfil ali, eu
E como você pensou, por exemplo, nesse tipo de negócio? Você vendia geladinho para sua mãe. Essa virada de chave de fazer a sua bala, foi ideia de alguém? Foi você observando? Foi. Na verdade, essa bala de gelatina era de uma amiga minha, que ela tinha receita. Uhum. E ela sempre fazia assim, pra amigos, familiares e tudo mais. E, cara, eu gostava muito, cara, muito. Até que eu cheguei nela e falei, por que a gente não começa a vender isso? Aí ela topou a ideia e tal. Aí, até então, ela fazia e eu vendia. E, cara, foi dando certo. É um momento que começou a crescer, um ponto que até eu tinha que aprender a fazer também para ajudar a ter maior produção para poder estar vendendo maior quantidade. Aí ali acabou que depois de um tempo eu comecei a tocar sozinho e tal, ela resolveu sair. E ali eu comecei a tocar a um nível que, cara, eu queria crescer naquilo ali porque eu vi que dava muito retorno. Até que cheguei num ponto que eu parecia até na Integra Americana. Vendendo que legal. Então, e quantos anos você tinha na época do auge disso? Cara, não faz muito tempo. Eu tinha 16, 15, Gente, 16 faz anos. Bastante tempo. Ele tinha 16 anos, há 2 anos atrás. E em questão de tempo eu não posso falar muito. E esse começo, ele te ensinou a ter responsabilidade, a valorizar o dinheiro que você ganhava. O que isso te ensinou? Cara, falar pra você que me ensinou bastante que em relação quando eu tava realmente dando um retorno legal, tava rendendo de verdade, eu aprendi bastante que pra quem nunca teve o acesso fácil ao dinheiro assim e tudo mais, me ensinou a ter bastante, como que eu posso dizer? Fugiu a palavra da mente, mas me ensinou a ter bastante controle com o que eu gastava. Porque, querendo ou não, entrava bastante. Hoje eu falo bastante, mas bastante para um garoto de 16 anos. Hoje eu vejo que o bastante já não é quase nada. Mas, na época, para mim era bastante. E, querendo ou não, quando entra muito dinheiro, assim, para quem nunca teve, é fácil gastar, porque fala, não, eu mereço. Cara, não, eu consegui fazer, eu mereço e tal. E não sabe que não é assim. Se você gastar o dinheiro que você fez, cara, já era. Você não... Por mais que o investimento era pouco, era difícil de recomeçar, tudo mais, ter que comprar mercadoria. Então você tinha que ter uma certa organização financeira ali. E isso foi uma das coisas que mais me pegou, mas que me ensinou realmente. E o que aconteceu, né? Há 2 anos atrás você vendia a bala. O que aconteceu nesse caminho que depois você foi parar num lava-jato como funcionário, depois você virou dono de um lava-jato? Vamos voltar um pouquinho antes de começar a vender essa bala de gelatina. Eu trabalhei numa papelaria, um Xerox. Inclusive, Débora, se você estiver assistindo, a Débora é a dona da papelaria que eu trabalhei, a Tamoio. Cara, eu trabalhei ali por um tempo. Legal. E ela me ensinou bastante coisa também sobre gestão de pessoas. O jeito que ela era chefe, o jeito que ela cobrava, o jeito que ela... E ali, cara, eu aprendi bastante. Então, mas, querendo ou não, trabalhando para alguém, eu me sentia um pouco preso. Então eu saí. E no que eu saí, aí eu comecei a vender bala de gelatina. Depois dessa bala de gelatina e tudo mais, depois que passou o auge e tal, e já não estava rendendo tanto, eu falei, cara, eu preciso inovar um pouco. Decidi que, cara, brotou a ideia na mente, eu queria abrir uma marca de roupa. Uma marca de... Cara, bem distinto uma coisa da outra, assim, legal, bem... Vambora. Só que eu já tinha algumas ideias no papel, que inclusive giram em torno de uma outra história também muito, muito louca. Nessa marca de roupa, eu precisava de capital, obviamente, para poder estar investindo. Então, quando eu vi que as balas de gelatina já não estavam rendendo tanto e era um custo um pouco mais alto para eu produzir, eu falei, eu vou baixar meu custo, vender qualquer outro tipo de produto mais barato, que tenha um giro mais rápido, que tenha um retorno mais rápido, para eu poder estar pegando esse dinheiro e realmente investindo nessa marca de roupa. Foi aí que eu parei de vender isso aí. Comecei a vender paçoca na rua. Cara, eu vendia paçoca. Eu já fui para Campinas vender paçoca no centro. Campinas, daqui sozinho, fui lá vender, voltei, já vendi Santa Bárbara, Americana inteiro. Cara, deve ter muita gente aí que nem imagina, mas deve olhar para mim e falar, cara, eu me lembro desse moleque em algum lugar. Em algum lugar acho que eu já vi ele, cara. Em algum momento... Aí, nisso, comecei a vender paçoca na rua. Cara, tava rendendo bem, assim, rápido. Aí eu comecei
a conseguir ter grana ali para investir e tudo mais nessa marca de roupa, que surgiu a partir da ideia do terceiro ano, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Que, nossa, faz muito tempo, né? Faz um ano ali. Mas aí eu tive essa ideia, cara, porque eu desenhei um modelo ali. Cara, todos os colegas da sala ali gostou. Inclusive era aquelas camisetas de terceiro ano, sabe? Aquelas camisetas de formatura. Criei uma ali, geral da minha sala gostou. Até que eu resolvi espalhar pra escola. Cara, todos os terceiro ano gostaram. Muita gente gostou. Postei na internet, viralizou. Bateu 1,4 milhão de visualização o vídeo da camiseta em 3, 4 dias. Aí eu falei, cara, tem alcance, dá pra fazer dinheiro com isso. E foi por isso que eu comecei a vender paçoca na roupa, eu ter dinheiro pra investir mais nisso aí. Aí eu comecei atrás de fornecedor e tal. Essa camiseta foi saindo. Realmente saiu do papel, ficou pronta, e eu, além de ter conseguido fazer pra minha escola, eu consegui também vender pela internet. Essa camiseta que eu criei sem intenção nenhuma. Então ali eu realmente falei, cara, se eu quiser, dá certo. Só que, conforme foi o tempo passando, querendo ou não, quando você tem uma ideia de negócio, cara, se você não foca 100% nisso, você vai acabar desistindo. Foi o que aconteceu por falta de disciplina mesmo. Como eu era um pouco mais novo, não vou mentir, não tinha a disciplina que eu tenho hoje, depois de gerir um negócio um pouco bem maior, comparado a algo que você está criando do zero. E com isso... depois de vender as paçocas na rua, quando eu abri essa marca de roupa, vendi bastante, só que não foi pra frente, e aí eu tava parado, precisando de um emprego. Porque, cara, querendo ou não, uma hora bate a consciência, né? Tipo, não dá pra viver só nessas loucuras, tipo, você cria um negócio aqui, rende um pouco, mas... Logo... Fica uma estabilidade, né? Então, você quer caçar... Aí, tipo... Eu falei, não, vou atrás de um emprego, aí no emprego, trabalhando, aí no tempo livre eu paro e penso em alguma coisa que eu quero criar pra mim. Acabou que eu entrei na vaga que apareceu do Lava Jato, e o tempo que eu queria focar em abrir um outro tipo de negócio com o dinheiro que eu tava recebendo, já que eu não tinha conta muito alta, né? Obviamente, porque eu era novo, sou novo ainda. Não tinha... Eu acabei gostando da área, foquei ali. E, cara, oportunidade bateu na porta, entrei com 2 pés, aí tô tocando ali agora, desde então. Basicamente, a trajetória ali de trabalhos, assim, foi essa. Você entrou no Lava Jato como funcionário. Isso. Você lavava carro. Isso, basicamente, lavar, fazer interna, coisa de Lava Jato, realmente. Tá? E você ficou quantos meses como funcionário? Cara, eu entrei em fevereiro e assumi em julho. Então, fevereiro, março, abril, maio, julho. Eu tenho até uma imagem aqui. Vou comentar sobre ela, o pessoal tá vendo aí na tela. Sim. Cara, essa imagem, na verdade, é início de carreira meu ali na BMW, depois que eu assumi. E essa imagem dela, como que eu posso dizer? Ela significa bastante, assim, por conta do ambiente, por conta da foto, por conta da camiseta em si também. Que essa camiseta, cara, é de um parceiro meu, inclusive. Ele é, cara, pensa num cara, gente boa. É o Leozeira, inclusive, se ele estiver vendo. Um abraço, Leozeira. Ele, num papo, fui lá, ele trabalha na Pro One, uma mecânica de performance lá em Santa Bárbara. Fui lá, troquei uma ideia, conheci lá a Pro One e tal. Cara, ele foi super atencioso, foi super gente boa. E ele tá iniciando, junto com a Pro One, essa marca de roupa. Aí eu me identifiquei, eu falei, caramba, que legal. Eu até comentei com ele, cara, uma vez eu já fui atrás disso aí, eu achei bem bacana o mercado, bem bacana, gostei pra caramba da camiseta, fiz questão de comprar a camiseta. E essa camiseta, pela frase que ela tem nela, é algo que significa bastante pra mim. E um funcionário meu tirar essa foto, enquanto eu tava polindo essa Amarok, dentro do BMW, onde é um estabelecimento que eu já podia dizer que era meu. Então, essa foto pra mim foi vamos dizer, um marco ali de início. Poxa, que bacana. E o que você sentiu de mudança, por exemplo, de uma semana para outra? Eu era funcionário semana passada, agora eu sou o patrão. Reação do pessoal, a sua própria situação ali como dono, com responsabilidade, deu aquele medinho, como que foi isso aí?
Foi um pouco complicado o começo, não vou mentir não, porque Sempre é. tá todo mundo acostumado com... Tava todo mundo acostumado com o antigo dono e tudo mais. Cara, o antigo dono, posso dizer que, né, adulto de fato, né, 40, 30 anos ali. Então, um pouco, os clientes, vamos dizer assim, que sentiram um baquezinho, né? Fala, então, o dono tá aí e tal. Ué, cá estou eu. Aí ele, mas você é o dono e tal, não sei o quê. E ficava com aquela desconfiança, né? Porque fala, nossa, mais novo e tal. Aí que você tem que começar para pensar na estratégia de como você vai falar com o cliente. Querendo ou não, não é jeito de se aparecer, mas você tem que ter postura, tem que ser pulso firme na fala também, porque senão, cara, o cliente vai acabar desconfiando um pouco, porque ele não vai deixar um carro de 100, 200, 300, 400 mil reais na mão de um garoto, vamos dizer assim. Então, o jeito que eu falava teve que mudar bastante. E também, cara, principalmente a principal mudança é que uma hora você é funcionário, qualquer responsabilidade não é sua. Algo quebrou e tal, cara, quebrou aqui, tá? Aí, tipo, quando você é dono, não. Se você quebrou, se um funcionário que seu quebrou, o problema é seu. Aconteceu alguma coisa com o carro, o problema é seu. Não tem como, tipo, só postergar, falar, não, resolve aí. Você que tem que resolver. Então isso foi uma diferença, assim, literalmente de uma semana para outra ali, que eu senti bastante. E eu acho tão delicada essa questão de, é um lava-jato, por exemplo, dá a impressão de coisa pequena, lava carro, mas vamos lá. Vai um carro de 400 mil ali para você lavar. Se danificar qualquer coisa, você já teve um baita de um prejuízo. E uma pessoa também com um carro no valor de 300 mil, por exemplo, 400 mil, meio milhão, vai deixar o carro lá. Como funciona? Quem é o proprietário? Aí chega um moleque de 18 anos, assim, com todo o respeito. A pessoa fala, mas você é o dono? Como que é isso? Já aconteceu da pessoa parar o carro lá e ver, mas você que é o proprietário? A pessoa fica meio assim, assustada ou não? Cara, já... Não vou mentir, já aconteceu e bastante, muitas vezes ainda, mas, como eu falei, depois que eu comecei a mudar a postura e tudo mais, ter um pulso firme na hora de falar e ter consciência de que eu sabia do que eu estava falando, cara, a sua confiança em passar a informação para o cliente aumenta muito e o cliente sente isso. Então, mesmo que de início ele ache estranho, fale, cara, eu não tô afim muito de confiar nesse garoto, não. Mas depois de trocar uma ideia ali e tal, o cliente sempre acaba cedendo e fala, não, vou confiar. E acaba deixando. Que, inclusive, agora, principalmente também, tô tentando mudar o máximo possível do estereótipo da empresa, porque iniciou ali com um lava-jato. Hoje eu puxo muito mais para estética automotiva. Tem muita gente que é da área ali e fala, não faz diferença. Inclusive... quem tem lava-jato aí fala, não, estética automotiva é uma frescura. Cara, posso dizer por experiência própria, é outro tipo de cuidado. Você tem que ter muito mais atenção, você tem que trabalhar muito mais em detalhes, coisa que não desmerecendo de maneira alguma. Um tipo de serviço é um, enquanto o outro é outro. São públicos diferentes, então não desmerecendo de maneira alguma. Mas é um serviço muito mais delicado. E, por exemplo, essa semana mesmo veio um carro pra mim lá que, cara, beira R$1 milhão. Quando chega um carro desse, você tem que redobrar sua atenção, assim, num nível absurdo, que é um risquinho ali, cara, chegar pro cliente e falar, a chave aqui, ó, fica pra ti. Então, muita responsabilidade, de fato. E quando você assumiu, você teve que gerenciar de alguma forma, né? Você tem funcionário, você tem aluguel, você tem despesa. Hoje, como você controla isso? Como você não é um cara ainda da organização, você usa Excel, você tem sua agendinha, como que você se organiza para poder saber, eu tenho que pagar isso, tenho isso para receber? Cara, vamos lá, o que eu tento fazer o máximo possível lá em questão da agenda. Cara, em questão de agenda, desde o começo, sempre foi uma luzinha. Vamos agendar? Vamos. Amanhã? Beleza. Coloca lá na luzinha. 8 horas da manhã vai vir um carro tal, da pessoa tal. Coloca lá na agenda. Aquela ali era a agenda. Ainda é no momento, mas a gente está no fase de transição. Já falo um pouquinho mais sobre isso aí também. Basicamente a agenda é isso aí. Agora a gestão financeira
era algo que eu sempre tive um pouco de controle em relação às contas pagar e tudo mais. Sempre anotava, né? Porque senão, cara, se deixar só na mente, você vai esquecer, não tem como. É muita coisa, então você vai acabar esquecendo. Então anotava lá tudo que tinha que pagar, os dias que tem que pagar. Por exemplo, sempre dia 20, dia 5 ali, sempre tem aquelas contas para pagar, tanto funcionário, aluguel e tudo mais. Então eu sempre anotava, deixava lá certinho. E desde então, sempre tentava pagar o mais adiantado possível. Por exemplo, cara, bateu uma grana ali para pagar tal conta. Já ia lá e pagava se tivesse como. Se não fosse um boleto que não tivesse como pagar antes, cara, já ia lá, fazer o Pix na hora. Outra coisa também que, por enquanto, eu ainda não trabalho é linha de crédito. Então, eu não me enrolava muito em questão... Cara, é só... Chegou, pagou. Chegou, pagou. Chegou, pagou. Então, nisso, em relação... Não tem como falar que tem muita experiência nisso. Não tenho. Eu não tenho. Então, basicamente, minhas contas hoje funcionam assim. Sempre fazendo ali o máximo possível. Porque senão, cara, se você vê só o dinheiro crescendo, só esperar o data de vencimento de todos os pagamentos, você vai ver o dinheiro crescendo ali na conta. Você vai falar, não, tem bastante, que dá pra gastar um pouquinho aqui, dá pra gastar um pouquinho ali. Você vai acabar fazendo besteira. E eu, pelo menos, imagino assim. Então, eu sempre evito. É assim mesmo. E agora chegou aquele momento, pessoal, do nosso quadro Prints da Vida Real. Por quê? Porque tem mensagem que a gente recebe e a gente gosta de ler. Tem mensagem que a gente recebe e fica meio bravo, nervoso. Tem mensagem que deixa a gente triste. E o nosso quadro chama Prints da Vida Real porque a gente pediu para o nosso convidado trazer alguns desses prints aqui, para a gente poder compartilhar com vocês. E a gente pede print de coisa boa e de coisa de perrengue, sabe? Então ele mandou aqui alguns prints interessantes, ele vai comentar com a gente agora. Cara, então, pessoal, esse print aqui que vocês estão vendo, esse aqui foi um print bem marcante em relação a algo que um print bom, né? Um feedback bom de um cliente. Eu posso dizer porque esse print se refere a um serviço que eu fiz. Pela primeira vez eu vendi esse tipo de serviço e eu fiz ele de fato sozinho, fora de curso, fora de alguém ali em cima ensinando e tudo mais. Foi a primeira vez. E pela primeira vez que eu fiz o serviço, eu falei com o cliente, eu passei todos os cuidados que eu tinha que fazer, inclusive esse tipo de serviço que foi uma vitrificação. E toda vitrificação, pós-operação, você tem que ter esse certo tipo de cuidado durante um período. Então, eu passei para ele todos os cuidados que ele devia ter e logo após ele respondeu para a gente totalmente satisfeito, como você pode dizer ali, e esse print em si foi algo realmente marcante. A gente já teve outros tipos de elogio, diversos elogios de maneiras diferentes, de clientes diferentes, serviços diferentes. Porém, esse aqui foi o que mais me pegou, porque é um dos serviços mais técnicos assim que a gente faz lá. E pela primeira vez que eu vendi para um cliente, como eu posso dizer, que eu fiz de fato, como eu disse, fora de um curso e tudo mais, ele gostou, o cliente amou o tipo de serviço e por isso, de fato, foi algo bem marcante ali pra gente. Bacana. E, tem outro print que você mandou também. Vamos dar uma olhada nele. Esse aqui... Fala pra ti, esse aqui foi um perrengue brabinho ali que eu passei. Bom, como vocês devem imaginar, nenhum negócio é perfeito. Sempre vai ter aqueles errinhos. Mas, por incrível que pareça, nesse caso aqui, tecnicamente, ao olhar do cliente foi erro, mas a gente que é profissional ali sabe que o serviço que foi feito, a gente sabe que foi entregue um serviço de qualidade, porém, o cliente ali não se sentiu muito satisfeito. E nisso, o cliente em si resolveu, acho que desabafar um pouco com a gente. Ele ficou um pouquinho magoado. O que aconteceu? A gente fez o serviço, o cliente chegou, ele perguntou quanto que era a lavagem, passei o valor para ele e desde então ele já achou caro. Ele já achou um serviço caro ali e falou, cara, não, mas ali, aquele famoso papo, ali no concorrente é mais barato e e entrega com qualidade também alta. Ali que você tem que se segurar, porque senão, se você não se segurar, você fala, então vai lá. É algo que realmente que você tem que saber muito lidar com esse tipo de cliente. Mas beleza, a gente pegou, fez o serviço, e esse serviço eu redobrei a atenção, porque quando o cliente ele acha caro, você tem que trazer confiança para ele e também você tem que falar para ele, cara, não, pode ter certeza que vai valer a pena a sua lavagem.
E aí, beleza, a gente fez o serviço, revisei o carro 2 vezes. E o que acontece? Tinha uma mancha branca no banco do passageiro. Eu lembro até hoje, era um banco de couro preto com uma mancha branca. Bem assim, onde você senta ali tinha uma mancha branca. E essa mancha a gente tentou remover na lavagem convencional, que foi o que o cliente optou no momento. Porém, essa mancha não saiu. Acabou que ficou por isso, porque todo o restante já tinha feito. Cara, não ficou um cisquinho no carpete, não ficou um pozinho no painel, nada. Na lataria ficou 100%. E a gente resolveu entregar pro cliente. Não deu meia hora, o cliente voltou. Já esculachando lá da rua, ele parou lá na rua, não desceu do carro e já falou: cara, vocês não limparam essa mancha aqui e tudo mais e tal? Eu fui lá, maior calma do mundo, falei: então, no tipo de lavagem, no tipo de serviço que o senhor optou, a gente não faz remoção de mancha de banco. A gente tentou o máximo possível, não saiu, porém ali a gente realmente deixou esse fato passar. Era um detalhe que eu devia ter mandado para o cliente antes, tudo mais, mas na correria ali acabou que passou batido. Nisso o cliente falou: não, mas vocês não limparam aqui e tal, sem contar que tá tudo respingado aqui de sujeira e tal. E cara, ali eu comecei a perceber que o cliente só estava querendo arrumar confusão, porque no que o cliente começou a reclamar de uma coisa e da outra, ele mesmo falava e se contradizia, porque ele falava: ó, tudo respingado aqui. Você olha assim, mas aonde? Aonde? Não tinha nada, cara. Ele passou o dedo assim no painel, falando: nossa, tem pó aqui e tal. Ele passou o dedo, saiu limpo. Eu falei: tá só aquele cliente que só porque achou caro a lavagem, não sei, não vou também julgar, mas por algum motivo ele resolveu encher bastante, sabe? Ele foi lá, eu ainda expliquei, na maior calma do mundo, falei: cara, então, esse tipo aqui de coisa teria que fazer uma higienização no banco e tudo mais para tentar remover essa mancha, para a gente identificar que tipo de sujeira que é, para saber que tipo de serviço que a gente vai precisar fazer, tudo mais. Expliquei na calma, tudo mais, tudo certinho. Ele foi embora, não satisfeito, não foi embora muito satisfeito. Cara, não deu mais umas meia hora, ele voltou e falou: cara, essa mancha aqui no capô que vocês deixaram também. Não tinha mancha nenhuma. E quando ele voltou com essa mancha, eu falei: não, vamos fazer o seguinte, eu vou limpar aqui pra ti. Só que essa mancha era porque ele tinha rodado, tinha acabado de sujar aquilo ali. Dá pra ver que era uma mancha de sujeira que bateu alguma coisa ali e sujou. Foi depois da lavagem. Mesmo assim, eu fui lá, limpei e tudo mais. Mesmo assim, o cliente começou a mandar áudio e tudo mais. E ao mesmo tempo que ele tava mandando áudio, batendo e falando: não, cara, que lavagem ruim, que não sei o quê, eu tava rebatendo também, falando: cara, infelizmente a nossa lavagem hoje preza muito pela qualidade e se não atingiu as tuas expectativas, infelizmente não tem o que fazer, porque esse serviço foi um serviço revisado, foi muito bem feito, isso eu te garanto. Tanto que, cara, 99,9% dos nossos clientes lá sempre sai satisfeito. Então, é algo ali que a gente tem que relevar, né? É algo que não tem muito o que fazer. E com isso a gente sempre aprende um pouco mais, né? E é gostoso, né, receber mensagem de cliente, né, mensagem boa, que nem a primeira que ele viu. Aqui na empresa a gente também recebe algumas mensagens que deixam a gente meio assim, sabe? Mas são pessoas e pessoas, né? E falando na nossa empresa, agora chegou o momento de falar do nosso patrocinador, da Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar,
esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 s.com.br, spaces.com.br. Pessoal, é isso aí. Agora a gente vai voltar aqui, né, para o nosso bate-papo e vamos falar um pouco agora sobre o bastidor, né? Aquilo que sustenta o negócio, mas ninguém vê. Kelvin, já teve alguma decisão que você precisou tomar e depois isso acabou te tirando o sono de alguma forma? Cara. Compraram o Lava Jato. Olha, pode dizer que essa tirou o sono por um bom tempo, cara. Um bom tempo. Porque, querendo ou não, da mesma maneira que eu assumi, eu tinha a opção também de não assumir. Eu podia só continuar trabalhando, não ia acontecer nada e minha vida ia continuar ali do jeito que estava. Mas, cara, a partir do momento que eu falei, não, eu vou fazer isso dar certo, cara, foi uma luta ali pra conseguir dormir. Aí depois que eu assumi, parece que piorou um pouquinho no começo, assim, sabe? Porque é um baque, cara, é um baque. Realmente, você começa a parar pra pensar ali, cara, agora tu tem que fazer dar certo. Você tem conta alta pra pagar, e se tu não pagar, você não vai só se lascar, você vai acabar se lascando toda a sua família também. Porque, querendo ou não, foi uma tacada no escuro ali que, como eu disse lá no começo, não tem um apoio financeiro assim, a ponto de falar, se não der certo isso aqui, dá nada, tenta de novo ali, porque foi uma grana alta que foi investida ali. Mas teve um momento que a responsabilidade ficou maior do que você imaginava? Tipo assim, será que eu vou dar conta? Não imaginava que ia ser assim. Posso dizer que eu tô passando por isso agora. Agora, porque tô vendo que é como se eu estivesse sentindo que a empresa tá crescendo mais que eu. A empresa tá tendo um crescimento assim que eu ainda não tô acompanhando. Eu não tô conseguindo acompanhar. Porque, querendo ou não, uma empresa tem muito braço. Gestão financeira, gestão de equipe, tem marketing, as vendas. E, cara, ali no começo, você que é o dono tem que fazer tudo. Você não tem uma equipe para cada coisa. Então você precisa fazer absolutamente tudo e, querendo ou não, chega uma hora que você vai evoluindo, que sozinho ali você vê, não dou conta, não tem como, sem condições. Principalmente agora que a gente está fazendo a automatização do WhatsApp. Cara, isso facilita muito. Porém, é uma atenção a mais que você tem que ter que você não tinha antes. Ou seja, além de todos os problemas, vai adicionando mais um. Aí depois mais um. E vai crescendo aqui. Mais um problema aqui. E você tem que dar um jeito. Esse que é o... E quantas pessoas trabalham lá hoje? Hoje, além de mim, eu tô com 2 funcionários. 2 funcionários ali que ajudam realmente pôr a mão na massa ali, fazer o serviço bruto. Que é a limpeza do carro, a higienização e tudo mais. Agora, em relação à automatização do WhatsApp e também questão de marketing, aí eu tenho terceirização. A questão do marketing, a gente tem uma empresa parceira, inclusive Gui, da TGT Marketing, Telecomunicação. Equipe maravilhosa, os caras manjam muito serviço. O Guilherme, toda a equipe dele muito atenciosa, faz um marketing ali bem bacana, de fato. E hoje também a gente está com a equipe de TI, que logo mais vai sair umas novidades dessa empresa. A gente vai fazer um marketing bacana sobre eles também, porque eles prestam um serviço assim maravilhoso. E hoje a gente está em fase de teste ali para automatização do WhatsApp. Então, basicamente, é essa equipe que eu tenho hoje. E o Lava Jato, ele abre que hora, fecha que hora e quais dias você abre o Lava Jato para lavar carros? Assim? A BMW hoje, ela abre das 8 às 5h30. A gente não fecha para almoço. Então, se eu já for passei lá à noite, você tava lá. Tem esse detalhe. O horário oficial é das 8 às 5h30. Agora, rapaz, em horário de serviço assim mesmo, eu fico ali até... Cara, já teve vez de eu ficar até as 3 da manhã. Ontem mesmo eu tava ali até meia-noite. Fazendo serviço técnico e tudo mais. Porque, querendo ou não, serviço técnico, com polimento, vitrificação e tudo mais, ali é eu quem faço.
porque os funcionários ainda não têm, como pode dizer, o aprendizado necessário para realmente estar Mas realizando foi curso esse tipo que de serviço. você fez? Já fiz curso também, já fiz muito teste, vou aprendendo muito na marra, vamos falar assim. Eu já fiz curso sim. E então, como você perguntou antes, o horário oficial, de segunda a sexta, é das 8 às 5h30, de sábado até 8 até meio-dia. Agora, o meu horário, Não tem ali horário. não tem horário. Ali, por exemplo, faz um mês ali já que até domingo. Domingo, véspera de Ano Novo, véspera de Natal, eu tava lá. No Natal eu fui trabalhar. Cara, então é um serviço puxado, mas eu tô vendo que tá dando muito resultado. E hoje você trabalha sobre agendamento. Se a pessoa quiser lavar o carro, primeiro ela tem que agendar, porque tem bastante carro para lavar, graças a Deus. Graças a Deus tem uma demanda muito alta, porque realmente tem muito cliente que chega lá prezando pela qualidade. E cara, quando você preza pela qualidade de um serviço, você vai atrair cliente de maneira indireta que você nem espera. Por exemplo, esses tempos atrás chegou um cliente pra gente que eu, trocando um assunto ali e tudo mais, ele falou, cara, eu particularmente levei em lava-jato a minha vida toda o carro. E eu sempre trocava, porque sempre tinha algum BO, estragava alguma coisa. E cara, por indicação de algumas pessoas, eu descobri a tua estética automotiva e falaram que você tem realmente um serviço de qualidade, um serviço muito bom. E ali você sente que a responsa bate, porque querendo ou não, você não tem que só fazer o serviço de maneira automática, como você já está acostumado. Você vê que o cliente ali, ele veio por conta que realmente você está ficando conhecido pela qualidade do seu serviço. E isso cara, é incrível assim para pensar, de fato. Então ali acaba estendendo o horário que eu fico ali até mais para realmente E um entregar. acaba indicando para o outro, né? Isso. Eu tenho aqui algumas perguntas, interações que veio do Instagram. Então vamos pegar aqui a nossa primeira pergunta aqui do Lucas, ó. A pergunta é assim, ó. Kelvin, sendo tão novo, o que mais te desafia hoje? Tomar decisões ou lidar com a desconfiança das pessoas? Cara, posso dizer que tomar decisão. Tomar decisão é algo que pesa muito mais do que a desconfiança das pessoas. Porque eu sei que a pessoa que desconfia sem conhecer, alguma hora, se você sabe o que você está fazendo, sabe o que você está falando, a pessoa vai gerar confiança. Isso aí eu sei que é de fato. Agora, a decisão, cara, a decisão você tomou uma vez ali, você tem que arcar com ela, dependendo da decisão, pro resto da vida. Então, é algo que pesa muito mais. Então, de fato, uma decisão, realmente. Decisão. E tem a pergunta do Bruno aqui, ó. O Bruno perguntou o seguinte: a rua te ensinou mais sobre vendas do que qualquer curso te ensinaria? Cara, com certeza. Isso não tem como falar que não. Porque quando você está na rua vendendo, você aborda todo tipo de gente. Você aborda gente extrovertida, gente introvertida, gente que vai gostar do jeito que você abordou. Tem gente que não vai gostar. Também tem gente que te ensina também. Já teve vezes quando eu era mais novo, muita gente parava e falava, não, gostei de ti e tal, mas faz assim, assado, que você consegue um resultado melhor nas suas vendas. Aí você vai adaptando o jeito que você fala com o pessoal, a sua postura. E querendo ou não, isso acaba ensinando muito mais que qualquer curso, cara. Qualquer curso. Experiência, hoje eu vejo que é tudo, cara. E a pergunta da Rafaela é a seguinte: se você pudesse voltar alguns anos atrás, que não é muito, né? Faria tudo igual ou mudaria alguma escolha? Eu vou ser bem sincero, eu acho que eu faria tudo igual. Tudo igual, porque se eu mudasse alguma coisa, eu estaria em um patamar diferente. Se eu tivesse mudado os erros lá de trás, eu não estaria com a consciência que eu tenho hoje. Então, faria tudo igual e agora é focado para daqui para frente fazer mais e mais. Legal. Agora fala um pouco sobre o seu negócio para o pessoal que assiste aqui. Que tipo de serviço você faz lá? O seu endereço, o seu Instagram, como que a pessoa faz para agendar? Nós vamos colocar um cardzinho aqui na tela com as informações, com o WhatsApp, com o Instagram. Perfeito. Mas pode comentar com o pessoal. Bom, então vamos lá. Para você hoje que procura um serviço de qualidade, de estética automotiva de fato, quiser procurar a BMW, a gente vai estar aberto para vocês
sem problema nenhum para atender vocês da melhor forma. Vamos lá, hoje a gente trabalha com agendamentos tanto para lavagens quanto para serviço técnico. As nossas lavagens hoje, como é que elas funcionam? A gente tem horários hoje das 8, 10, 13 e 15 horas para lavar tanto seu carro, pode ser carro pequeno, pode ser carro grande. E hoje, nossas lavagens, hoje, o serviço mais básico que a gente tem hoje, a gente faz o quê? Toda limpeza interna completa, aspiração completa, tapetes, carpetes, bancos, limpeza de todos os plásticos internos de maneira detalhada, lavagem externa completa e também já contando com a aplicação de proteção química em toda a área externa do carro. Ah, mas Kevin, o que é a proteção química? A gente vai fazer a aplicação de cera em pasta em toda a pintura do carro. Não é aquela cera líquida que a Lava Jato te vende falando que vai durar meses de brilho e não dura nada. Essas, de fato, traz proteção, não só brilho, contra micro-riscos, contra seiva de árvore, cocô de passarinho, que elas realmente uma proteção química para o seu carro. E também, além de tudo, a gente passa revitalizador dos plásticos externos, tirando aquele aspecto esbranquiçado, realmente dando uma cara nova, de fato, para o seu carro, com hoje o nosso serviço mais básico, que é a nossa lavagem premium. Além disso, a gente também conta com diversos outros serviços, como polimento, pintura, polimento de farol, vitrificação, cristalização dos vidros, higienização interna, higienização dos bancos, limpeza interna detalhada, lavagem detalhada, lavagem de motor. Cara, muitos serviços ali para realmente deixar seu carro hoje novo de novo. E qual o endereço de vocês? Vamos lá, nosso endereço hoje a gente está localizado na Rua dos Bambus, 1538, no Jardim São Paulo, Americana. Bacana. E conta pra gente agora. Agora eu vou pegar de surpresa, gente. Se a BMW Detail, Isso. BMW Detail Estética Automotiva fosse um personagem de filme, de série, um desenho ou um filme, qual seria e por quê? Vai ser até algo engraçado assim de falar. Mas pra mim, com uma visão de dono, a BMW Detail hoje parece a Hydra, cara. Aquele personagem que você mata uma cabeça e aparece duas. Cara, é incrível. Quando você tá resolvendo um BO, você conseguiu resolver aquilo ali, aparece outros dois. Só que isso de fato é bom. Porque quando eu consigo resolver um e aparece outros dois, eu falo, pelo menos aquele resolveu e eu cresci. Porque querendo ou não, cara, empresa que não tem problema não é empresa, não existe. Não tem exatamente. Então, eu achei engraçado falar isso, mas de fato é algo que eu vejo ela assim. Mas estamos ali, a gente vai cada vez mais resolvendo o problema e vamos crescendo. Tá certo. E agora chegou aquele momento do nosso quadro na lata. Aquele quadro que você que acompanha já sabe. Eu vou fazer 10 perguntas aqui para o nosso convidado e ele só pode responder sim ou não. Combinado, Kelvin? Pô, vamos lá. Vamos lá, tá preparado? Vamos começar nossas perguntinhas aqui, ó. Pergunta 1. Já ouviu? Você é muito novo para ser dono disso. Ixi. Sim? Sim, com certeza. Já pensou? Ninguém leu direito, só viu o valor. Sim. Já teve que segurar a sinceridade para não perder a linha? Sim. Já recebeu mensagem fora do horário, achando que você estava disponível? Já. Ixi. Já disse sim para algo que virou dor de cabeça? Nossa, sim. Sim. Cada um. Já disse não para algo que parecia dinheiro fácil? Já. Sim. Sim. Já percebeu que decidir cansa mais do que trabalhar? Sim. Já pensou em largar tudo, nem que fosse por 5 minutos? Assim, nossa. Sim. Já sentiu orgulho vendo o negócio funcionar sem você? Demais, cara. Sim. Graças a Deus. Já se deu conta de que amadureceu mais do que esperava? Pode ser que sim. Legal, então foram as 10 perguntas. Agora, baseado nessas 10 perguntas, eu quero deixar com você, pode eleger 2 aí e comentar sobre o que você achou interessante. Cara,
Uma da que eu posso dizer é a última pergunta. Já se deu conta que amadureceu mais rápido que eu esperava. Isso, de fato, eu queria comentar porque não tô dizendo aqui algo que eu me gabe por isso, de fato. É vivências e acontece. Uhum. Porém, eu vejo que hoje em dia é muito difícil de ver acontecer algo como aconteceu comigo, porque eu vejo que hoje em dia eu me sinto um velho falando isso, mas hoje em dia os jovens hoje tá complicado, cara, tá complicado. Assim, não tem muito foco, sabe? Não tem muita determinação, é muito falar e não fazer. Não, que eu vou fazer isso e tal, cara, e no final não vai e faz. Então, o que eu posso dizer pra ti que tá nessa situação hoje? Vai e faz acontecer. Ah, mas eu não sei como. Cara, eu tô aprendendo no caminho. Hoje, com 18 anos, eu sou dono de um negócio nesse tamanho, tô sendo convidado para um podcast, cara. Ser até mais novo que eu pode, com certeza, chegar até mais longe que eu. Então, vai e faz acontecer. Aprende no caminho, não tem problema. E, cara, uma outra... já disse não para algo que parecia dinheiro fácil. Vai aparecer muita oportunidade. Muita oportunidade. E, querendo ou não, você fica ali maravilhando. Mas caramba, não tem... A pessoa te explica, cara. De um jeito que parece ser a oitava maravilha do mundo. Parece ser, tipo, algo certeiro. Não tem como. Ele me explicou, ele me mostrou ali na minha frente, cara. Aprenda uma coisa, dinheiro não vem fácil. Ah, mas se eu fizer isso, aquilo lá, tá... Então vai e faz, mas no caminho você vai ver que não é fácil. Definitivamente não é fácil. Não tem dinheiro que chega fácil. Até porque dinheiro que vem fácil, vai fácil também. Então sempre vai por mim, opta pelo dinheiro que vem difícil. E agora vamos falar um pouco sobre futuro e legado aqui, Kelvin. Futuro não é pressa, é direção, tá no caminho certo. Tem muita gente que corre, porque tem pressa desse futuro, mas corre tomando decisões erradas. Então, onde você imagina o seu negócio daqui a alguns anos, assim? Em relação a crescimento, você pensa em futuramente ter mais lava-jato, em montar uma filial, em fortalecer uma marca? O que você tem para o futuro? Cara, a minha ideia para o futuro, pelo menos da BMW ali, eu vejo que tem muito como crescer, porque falta esse tipo de mão de obra na região. Então eu vejo Ninguém que quer lavar carro mais, todo mundo quer virar programador, Exato, youtuber, fazer marketing, trabalhar mais tranquilo, não desmerecendo, né, que eu também faço isso, mas eu quero dizer, o trabalho mais pesado é difícil, quem quer pôr a mão na massa. É muito difícil, cara. Então, por faltar mão de obra, eu vejo uma oportunidade. Então, eu vejo que a BMW tem muito que crescer. E no momento, eu tô com a ideia de criar um modelo de negócio replicável. Algo que seja ali, um negócio que não ande sozinho, um negócio ande sozinho, mas que consiga gerar não tanta atenção minha àquele negócio para poder replicar. Você quer escalar? Eu quero escalar, eu quero criar um negócio em larga escala, de fato. Não só para pensando só em crescimento pessoal, mas também para aquelas pessoas que, cara, nossa, mais para frente também eu tenho a ideia de fazer o quê? Começar a publicar conteúdo na internet por conta disso aí. Então, eu sei que eu vou ter alcance de pessoas que não são da região e às vezes a pessoa vai ver, cara, queriam tanto levar nesse lugar e tal, mas aí fica longe, né? A ideia é chegar até esse pessoal. Bacana. E que tipo de marca você quer que as pessoas associem ao seu negócio? Cara, isso eu posso dizer que eu quero associar ao nome da marca BMW, um termo de qualidade. Hoje, por exemplo, muita gente acha nossos serviços inacessíveis. Porque, não vou mentir, comparado a um outro tipo de serviço, pagar R$120 para uma lavagem de carro pequeno, muita gente acha inacessível. Não vou mentir. Só que o que acontece? Eu não quero que a pessoa traga o carro lá toda semana. Eu quero que ela traga o carro pra gente quando ela sentir que o carro dela precisa de um cuidado especial. Assim que ela pensa, não, hoje o meu carro merece ter um cuidado realmente especial. O spa do carro. Exato. Aí ela pensa, não, pra onde eu vou levar então? Vou levar na BMW. Essa é a minha ideia. Entendi. E o que não pode se perder, mesmo com todo esse crescimento? O que não
não posso perder de maneira alguma. Eu não posso perder, você que tem um negócio, qualquer pessoa que tem um negócio hoje, o que não pode perder é a certeza que uma hora vai dar certo. Você tá tentando, cara, você pode ter certeza, alguma hora vai dar certo. Pode demorar ou pode ser um processo um pouco mais rápido. Se você perder a esperança que aquilo ali vai dar certo, cara, já era. Até se a pessoa tem certeza que vai dar certo, tá endividada com 30 bancos, cara, e ela sabe que vai dar certo, ela vai fazer um jeito de dar certo. Agora, se tiver endividado e saber, cara, não tem como mais, aí já era. E além do lucro, do dinheiro do seu negócio, que impacto você espera causar com o seu negócio? Na sociedade, nas pessoas que levam o carro lá? Eu, particularmente, gosto muito de ajudar as pessoas, de fato. Então, além, né, de basicamente só ganhar dinheiro, né? Como muito empresário hoje pensa, não, vou abrir um negócio ali só pelo dinheiro. Cara, eu gostaria de realmente um dia ver que eu tô ajudando gente, não só por caridade também, que eu penso muito em fazer isso, mas também ver que, cara, eu tô ajudando muito não só esse povo, mas também meus próprios funcionários, cara. É incrível parar pra pensar que, por exemplo, hoje, por coragem e determinação, você paga o salário para um funcionário e você sabe que, cara, aquele salário vai ajudar ele, vai ajudar a família dele. E ver que eu posso um dia ter uma empresa a um nível grande, que a pessoa para pensar, não, cara, eu quero trabalhar aquilo lá, porque aquilo lá vai além de me ajudar, vai ajudar minha família e tal. Cara, eu vejo assim, que quero, assim, basicamente a ideia da BMV é sempre buscar ajudar o próximo, de fato. E você já está fazendo isso, porque eu fiquei sabendo que você está recebendo mensagem no Instagram de pessoas já perguntando dica para montar um lava-jato, montar um negócio. Cara, isso foi algo inesperado, algo que realmente eu achei incrível, que veio há não muito tempo, um garoto me procurou, inclusive um abraço para ti, que eu acredito que você vai assistir. Ele me procurou falando, cara, eu tô assim, meio sem graça de vir aqui falar contigo, mas eu vi que tu tem uma estética automotiva e eu tenho um sonho de abrir uma, gostaria de abrir uma, mas eu não sei por onde começar. E, cara, vendo ali seus serviços e tal, vi que você é bastante caprichoso, se for possível, cara, gostaria de um norte ali. Ali eu fiquei maravilhado, eu falei, caramba, é algo que eu realmente não esperava, virar referência para alguém que, cara, eu nunca vi na minha vida. E isso é incrível, ver que você impacta pessoas sem buscar, de fato, isso diretamente. Isso é incrível, tanto que eu falei pra ele, não, vamos pra cima, cara, vamos pra cima. Ele tem 17 anos hoje, já trabalhou em Lava Jato e tudo mais, e ele gosta da área. Aí eu falei pra ele, não, vamos pra cima, passei meu contato pra ele, falou, não, pega meu contato pessoal, vamos trocar uma ideia e tal, qualquer dúvida que você tiver, cara, eu tô aí, vamos pra cima, vai dar certo. Se você quiser, cara, eu passei já uma visão pra ele de tudo que pode fazer, tudo como que ele pode começar, o que eu faria se estivesse no lugar dele, porque tem experiência, tem uma carga ali que, cara, hoje eu vejo que, assim, se hoje a BMW desse ruim, tivesse que recomeçar do zero, eu sei por onde começaria, coisa que alguém que não tem experiência na área não sabe. Então eu falei, cara, vamos pra cima e tal, vamos fazer isso dar certo. O coisa também que muito empresário hoje fala, não, eu não vou ficar ensinando as coisas que eu faço, a pessoa pega e me passa, cara, se tu tem um diferencial, se tu sabe o que tu tá fazendo, tá falando, como você tá atendendo, independente, cara, você pode ensinar, são pessoas diferentes, ela vai fazer de métodos diferentes, vai atingir um público diferente. Ela pode fazer a mesma coisa que você. Se você tem seus clientes fiéis e tudo mais, você sabe o serviço que você tá fazendo, é de qualidade, cara, independente, você só vai acrescentar na tua vida. Poxa, que show, cara. Gente, o papo tá muito bacana, muito legal, mas a gente tá chegando aqui no nosso finalzinho já. E agora eu vou pedir pro Kelvin deixar uma mensagem para você que ficou aí até o final assistindo, né? Kelvin, você pode olhar para aquela câmera ali e fique à vontade. Bom, vamos lá. Cara,
Eu, particularmente, queria deixar um recado para todas as pessoas que sonham grande e não sabem por onde começar. Uma coisa eu digo para vocês, se você não sabe por onde começar, qualquer caminho serve. Cara, comece ali por um caminho, mesmo que seja totalmente incerto, como eu fui trabalhar num Lava Jato, era totalmente incerto, eu só ia trabalhar lá e, cara, apareceu a oportunidade. Aí tu agarra essa oportunidade ali, tudo que você tiver até alcance ali, faz dar certo. Sempre mantendo a cabeça erguida e falando, cara, um dia isso aqui vai dar certo, se esforça. E uma coisa eu carrego comigo, se você um dia sonha em realmente chegar a ter paz, liberdade financeira, cara, a última coisa que você pode fazer é trabalhar olhando para o relógio. A partir do momento que você trabalha, parando para pensar, não, eu vou fazer a carga horária ali de um CLT. Cara, tu não é CLT mais. Já vi muito colega assim que fala, não, quero trabalhar e tudo mais, quero ter meu próprio negócio e tal. E às vezes começa e trabalha só num determinado período. Cara, se você tem um negócio, você vai trabalhar ali nele 24 horas por dia, sua cabeça não vai parar. Ah, mas então eu vou trabalhar de CLT e tudo mais, não tem problema. Não tem problema nenhum. É decisão de cada um. Mas se você tem a ambição de realmente chegar lá, você tem que fazer acontecer, independente do horário, independente do serviço, você tem que fazer, entendeu? Só dá seus pulos e faz acontecer. Kelvin, eu quero te agradecer de coração, obrigado por ceder o seu tempo, né? Deixar seu negócio, vir aqui, bater um papo com a gente. Foi um papo muito bacana. Eu tenho certeza que quem está assistindo gostou. Você que está assistindo, volta, assista novamente, compartilha com quem está começando um negócio, com quem tem um lava-jato, que a pessoa está meio perdida. Aquela pessoa também que pensa assim, eu não tenho idade suficiente para ter um negócio. Essa pessoa precisa assistir esse episódio, não é verdade? Com então, certeza. eu quero te agradecer mesmo, de coração. Obrigado por participar aqui do nosso talk show, do Gestão Sem Gravata. E eu quero encerrar com uma reflexão. A história do Kelvin mostra maturidade, né? Mostra, assim, que não vem com a idade, porque ele começou cedo, pode ver, ele tem apenas 18 anos. Vem do momento em que alguém decide assumir a responsabilidade. Aí vem a maturidade. Muita gente vê um jovem dono de negócio e imagina assim, sorte ou facilidade. É óbvio, existe sorte na vida, eu acredito na sorte, mas a gente causa essa sorte. Ganhar na loteria, por exemplo, é sorte? Mas o cara que jogou um bilhete e o cara que jogou 20, 30 bilhetes, qual que tem probabilidade de ter mais sorte, entende? Então, aquela pessoa que prepara para que a sorte aconteça. Então, assim, nada aqui aconteceu da noite para o dia. Teve esforço, teve aquele esforço mais, silencioso que ninguém vê, aquele erro que ensinou, decisão que pesou, né, que às vezes tira até o sono da gente, e alguém que não resolveu terceirizar o próprio futuro, a gente vê que ele mesmo fez. Empreendedor não tem que ter tudo resolvido, como ele disse. É aprender enquanto faz, ajustar a rota, continuar mesmo quando ninguém está olhando. E se esse episódio fez sentido mesmo para você de coração, então deixa um like aqui pra gente, ajuda o nosso canal a crescer, compartilha com quem precisa, porque a gente está aqui toda quinta-feira com uma história nova, com um empreendedor novo, e a gente vem aqui para falar de negócio exatamente como ele é. Porque aqui a conversa é boa, o conteúdo é sempre direto, e a gestão você já sabe, né? É sem gravata.